Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui em mais essa noite abençoada, live da palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui comigo nesse tempo de meditação na palavra. Que Deus abençoe ricamente o seu coração, que você seja edificado através da poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo venha ministrar graça, poder, unção sobre a sua vida nessa noite que Deus nos preparou para louvor da sua glória. E eu quero ler junto com você a palavra de Deus no livro Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 15 ao 19. Mas antes, quero convidar você para nós estarmos orando, colocando o nosso coração diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite abençoada na tua presença, esse domingo maravilhoso que tu nos concedestes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e ela fala ao nosso coração, nos dizendo: bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega o nosso fardo, o Deus que é a nossa salvação. Obrigado porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos abençoa. Nesse momento, Deus, em que nós estaremos participando dessa live da palavra, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos por todas as pessoas, meu Senhor, que estão agora necessitadas do teu socorro. Hoje nós iniciamos uma nova etapa no combate à Covid-19, com a vacinação começando, Senhor, em nosso país, e nós oramos para que tu tenhas misericórdia e esse antídoto que foi produzido em tempo recorde pelos cientistas, ele venha trazer, Senhor, benefício para o organismo de cada pessoa que assim for imunizada, e que no Senhor seja renovada a nossa esperança de uma vida de normalidade, de trabalho, de retomada, Senhor, da nossa caminhada na tua presença, da igreja. Muitas pessoas impedidas de participarem do culto presencial. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está nos dando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova fase para o nosso país, para o mundo, e oramos para que o Senhor venha nos guardar com o teu poder. Consola, conforta muitas famílias, meu Senhor, que estão enlutadas, entristecidas pela perda de um parente. Traz cura, restauração para aqueles que estão, Senhor, nos leitos de CTIs, aqueles que estão internados em recuperação, acometidos pela Covid-19, ou qualquer outra enfermidade que necessite, Senhor, da tua mão de poder, trazendo cura e restauração. Nós oramos em nome de Jesus pelos que estão, Senhor, em solidão, pelos que estão, Senhor, se sentindo abandonados, desamparados, nos asilos, nos presídios, nas ruas. Meu Senhor, tenha misericórdia, em nome de Jesus, que tu sejas o consolo, que tu sejas o conforto, que tu sejas, Senhor, a presença para trazer alento para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um tempo de ministração da tua palavra abençoado. Fale ao nosso coração, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que estará recebendo essa mensagem e que também compartilhará com outras pessoas daquilo que o teu Espírito está colocando no seu coração. Nós oramos agradecendo a ti, Senhor, pelo teu maravilhoso cuidado para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a ler comigo o texto escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, do versículo 15 ao versículo de número 19.
que diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Palavra de Deus ao nosso coração. Alguém já falou de maneira muito acertada que a igreja não é a comunidade dos santos no sentido de um grupo de pessoas perfeitas, mas sim a comunidade de pecadores, composta de gente chamada ao arrependimento e à conversão para uma vida de santificação que agrada a Deus. O texto bíblico que lemos faz parte da segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, que era uma igreja a qual ele assumia a sua paternidade em Cristo, mas nem por isso deixou de reunir ali pessoas cujo testemunho de vida não correspondia aos seus ensinamentos, baseado numa vida de santificação que honrasse a Deus. Paulo chegou a dizer que se ouvia falar de imoralidades cometidas dentro da igreja de Corinto, que nem mesmo entre os pagãos eram praticadas. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada por Deus em diversos aspectos, e quando Paulo inicia esta carta, ele reconhece no capítulo 1 que Deus havia abençoado Corinto com toda sorte de bênçãos espirituais, encheu aquela igreja de dons, ao ponto de não lhe faltar nenhum dom. Corinto era uma igreja carismática, uma igreja que possuía os dons do Espírito Santo para o desenvolvimento da sua missão, mas infelizmente com menos de 3 anos, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo começou a se desviar dos padrões doutrinários ensinados pelo apóstolo. Com o passar do tempo, uma das coisas que podem prejudicar a nossa relação com a igreja é a perda da noção principal de que somos uma comunidade de indivíduos educados de maneiras diferentes, com costumes e manias muitas vezes nem aceitos no próprio ambiente familiar, enquanto que no relacionamento familiar uma pessoa de personalidade forte, ela pode prevalecer nas suas decisões, no convívio que tem com os seus parentes mais próximos, ou até mesmo se tornar alguém muito influente no ambiente de trabalho, exercendo oficialmente ou não uma função de liderança no que diz respeito à sua relação com a igreja. Quando essa pessoa encontra outras com um tipo de personalidade semelhante a ela, a tendência é outra, gerar atritos na relação entre os irmãos. E isso acontece quando se encontra iguais dentro da igreja, né? A maturidade espiritual, através da compreensão, da convicção do chamado, é que pode fazer a pessoa relevar situações desagradáveis que enfrenta no seu convívio com a igreja, perseverando assim caminhar junto, mesmo quando as suas ideias são diferentes ou não são aceitas em alguns casos. Como disse o apóstolo Paulo no versículo 15 do capítulo 5 que a gente leu de 2 aos Coríntios: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nesta carta enviada por Paulo aos Coríntios, ele deixa claro que a igreja não é um espaço para autorrealização ou autopromoção de ninguém. Pelo contrário, a igreja deve ser uma comunidade de relacionamento e comunhão
com Deus, onde a vida se orienta pelo desprendimento dos interesses pessoais, para que vivam todos o propósito do reino de Deus, organizados sobre o seu fundamento maior. E o fundamento maior da igreja é a ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, a nossa fé só faz sentido porque Jesus venceu a morte através da sua ressurreição. Mas Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Então, como podemos viver a dinâmica da ressurreição se ainda estamos no mundo? É exatamente a questão de não termos morrido, mas estarmos vivos e por isso cheios de expectativas pela realização das nossas vontades, que faz com que sejamos impedidos de compreendermos a dinâmica da ressurreição, que só pode ser compreendida a partir da verdadeira conversão ao Evangelho de Jesus. Através do Evangelho, reconhecemos que a morte de Jesus, na verdade, é a nossa morte, morrida na cruz do Calvário. E por causa do pecado, todos os seres humanos estão destinados a morrer e não têm em si mesmos poder para retornarem à vida. Jesus, assumindo a condição humana, morreu como cada um de nós. Assim também está destinado a morrer. Mas como Deus unigênito, eterno, impossível de ser afetado pela corrupção da morte, tendo ressuscitado dentre os mortos pelo seu próprio poder, Ele nos deu a garantia da ressurreição, para vivermos não mais a nossa própria vida, mas a sua vida. E se Ele morreu a nossa morte, onde estão as nossas vontades, uma vez que os mortos, não têm vontade? Morto não tem vontade e não sente mais nada em relação aos interesses da vida nesse mundo. Mas Ele não somente morreu a nossa morte na condição de homem que era, incorrendo na condenação imposta a todos os homens desde o pecado original. Ele, sem pecado, morreu pelo nosso pecado, mas também Ele ressuscitou em glória. A ressurreição é um dom concedido a todos os seres humanos e a quem, segundo a Bíblia, é dado morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo para todas as pessoas, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Essa ressurreição ocorrerá a todo ser humano, tenha ele morrido em Cristo ou não, porque recebeu de Deus um Espírito eterno. A questão mais importante sobre a ressurreição é saber que, desde agora, a vida neste mundo é que define o destino de todo ser humano quando partir desse mundo. Ou seja, a resposta que precisa ser dada é: onde você passará a eternidade? Entendemos que a ressurreição do modo glorioso é somente para aquele que venceu a morte. E Jesus venceu a morte, a nossa morte, para que pudéssemos experimentar a sua ressurreição, a sua vida, também de modo glorioso. Sim, todos estão destinados à ressurreição, mas uns, a Bíblia diz que ressuscitarão para a vergonha eterna, não para a salvação eterna, porque não aproveitaram a oportunidade enquanto neste mundo para tomarem decisão por Jesus e assim se converterem e serem alcançados pela graça. É interessante porque quem está em Cristo já tem antecipado as consequências da ressurreição de Jesus já neste mundo, com base nas próprias palavras que Jesus declarou acerca dessa verdade. E ele disse isso lá em João no capítulo 11, versículo 26, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Esse versículo ele tem a parte presente, e todo aquele que vive e crê em mim, ele tem a parte futura, não morrerá eternamente, e novamente a parte presente, crês-tu isto? Ou seja, enquanto que os que morrem agora sem Cristo aguardarão pela ressurreição no último dia, para a vergonha eterna, os que nascem de novo para Deus nesse mundo já experimentam dos benefícios espirituais através da comunhão e com o Espírito Santo, através da comunhão com Cristo ressuscitado.
Paulo escreveu o seguinte aos Efésios: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que, embora estejamos no mundo, fomos eleitos para um governo superior, de um reino que não pode ser abalado. Isso significa que não são as coisas visíveis que dominam as coisas invisíveis, não são as visíveis que dominam as invisíveis. Pelo contrário, as coisas invisíveis, espirituais, é que detêm o poder sobre todas as coisas que se podem ver. E para compreendermos a realidade das coisas da forma como elas são, somente através da fé, que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também que a fé não é de todos. Paulo, falando aos Tessalonicenses na segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele disse isso, porque nem todos são guiados pela fé. E eu digo isso até mesmo em relação a algumas pessoas que já fazem parte da igreja, como era o caso da igreja de Corinto. Qual é então o nosso desafio? Vivermos como uma comunidade de ressuscitados para além da vida nesse mundo. E como se comporta uma comunidade de ressuscitados? Pensando nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. E esse é o grande desafio, porque somos atraídos pelo que vemos, sentimos, pelo que tocamos nesse mundo, porque é nesse mundo que os sentidos têm sua razão de ser, enquanto ligados à condição da nossa existência, e a lei existencial não tem mais validade sobre os que já morreram. Na verdade, a existência por si só, ela é incompatível com a vida proposta pelo Espírito Santo àqueles que foram ressuscitados em Cristo, porque quem está ressuscitado com Cristo já morreu para esse mundo, e quem já morreu deixa de existir para esse mundo. E quando alguém confirma a sua morte para este mundo? Quando recebe o batismo de arrependimento dos seus pecados e passa a viver uma nova vida em Cristo. Quando você é batizado e recebe aquele certificado de batismo, além de ele ser uma comprovação do seu registro de nascimento, comprovando a sua nova vida em Cristo, ele também representa o seu atestado de óbito, como alguém que morreu para o mundo, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que por Cristo, como ele foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O fato de alguém morrer para o mundo não pode ser compreendido no sentido da morte física, mas sim, e muito mais, no sentido de experimentar agora os benefícios da ressurreição gloriosa de Jesus, que se manifesta na vida do crente, apesar da sua condição carnal, afetada pelo pecado e fadada à deterioração. Porque, como é dito também pelo apóstolo Paulo, agora quando ele escreve aos Gálatas: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando Paulo diz os que são de Cristo, isso aponta para a responsabilidade pessoal, como cada um responde a essa verdade, como um ressuscitado, discernindo o que significa ter as suas paixões, as suas concupiscências crucificadas, ou seja, alguém que compreende que está desprovido das suas vontades próprias. E me parece que muitas vezes o conflito que temos na nossa relação com a igreja se baseia na não satisfação das nossas vontades. Paulo continua dizendo: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Qual a chave de interpretação desta afirmação do apóstolo Paulo? O entendimento acerca da ressurreição. Sem isso é impossível compreendermos, em termos práticos, o que ele quis dizer de modo espiritual. A Bíblia afirma que Deus não faz acepção de pessoas.
o que dá a entender que na igreja, que é uma comunidade de pessoas imperfeitas, o olhar de Deus é igual sobre todas as pessoas. Então, em relação aos ressuscitados em Cristo, não existe na igreja quem esteja numa condição superior ao outro, porque a ressurreição em Cristo ela é suficiente em si mesma para nos colocar todos numa mesma posição. O que pode haver diferença como cada um tem respondido a essa nova vida pela fé em Jesus, porque a experiência ela não é unificada, ela é diversificada, e é por isso que nós precisamos respeitar o ritmo de cada um na caminhada, entendendo que mesmo que todos estejam na fé, nem todos estão no mesmo embalo. Por isso, outra recomendação do apóstolo Paulo para que os que se consideram fortes espiritualmente, né, eles sejam os que vão dar suporte aos que têm fraqueza, aos debilitados na fé e que devem viver não para agradar-se a si mesmo, mas aos outros. Paulo comenta, ele faz uma recomendação a cada um para pensar a sua relação com Deus na dinâmica da compaixão, da misericórdia, da paciência, da mesma forma como Deus age para com cada pessoa na sua condição imperfeita. Então eu penso que não conhecer ou não considerar alguém segundo a carne é agir com compaixão, com misericórdia, com paciência, olhando para si mesmo sob o aspecto de uma obra inacabada, nas mãos do sumo arquiteto. Jesus ele é esse sumo arquiteto que está trabalhando o aperfeiçoamento em nós. Isso significa valorizar mais as qualidades daquela pessoa fraca na fé, em vez de insistir em apontar para os seus erros. Digo em relação aos que realmente são fracos na fé e não aos que se julgam fortes espirituais e que usam da força que pensam que tem para esmagar os fracos. E o exemplo que o apóstolo Paulo dá é maravilhoso. O exemplo é Cristo. Paulo, antes da sua conversão, toda consideração a respeito de Jesus, que nem mesmo ele conheceu pessoalmente, foi na sua condição humana, como o Jesus de Nazaré, um ser frágil, desprezível, marginal, que não conseguiu se livrar da condenação da morte de cruz. Mas agora, Paulo reconhece que não pode mais se referir a Jesus, senão a partir da sua gloriosa ressurreição. E não mais como na figura daquele homem fraco, desfigurado pelos açoites que ele levou, pelos pregos que lhe cravaram suas mãos e pés. Então, é impossível considerar alguém na sua condição espiritual, convertido, ressuscitado, a partir da sua figura humana, imperfeita, vacilante, que muitas vezes age de acordo com os seus impulsos carnais, como um teste severo à paciência que nós precisamos ter uns para com os outros. Mas quando nós agimos na perspectiva que esse alguém, como nós também, está para Deus como uma obra inacabada, em que o Espírito Santo está operando e aperfeiçoando até o dia do Senhor, aí aprendemos a importância da prática da misericórdia e da compaixão. Quando Deus se dirige, por exemplo, nós temos na Bíblia o exemplo de Gideão, e quando Deus se dirige a ele, chamando de homem corajoso, lá em Juízes capítulo 6, versículo 14, fala sobre isso. Que coragem era aquela de Gideão demonstrada diante de Deus? Nenhuma. Ele estava com medo dos midianitas, ele foi malhar o trigo no lagar, onde deveria pisar as uvas, porque assim estaria escondido dos olhos cobiçosos dos seus inimigos. Mas Deus enxergou em Gideão, a partir da sua potencialidade, né, o que ele poderia vir a ser na mão de Deus. Né? Deus viu o coração de Gideão
através da atitude que ele tomou, e não a sua dificuldade, o seu medo, a ameaça que ele sofria enquanto homem. E Gideão, ele se tornou o juiz que libertou Israel da opressão dos midianitas. Se nós começarmos a enxergar as pessoas a partir das suas potencialidades, daquilo que elas podem se tornar em Deus, com certeza aprenderemos mais sobre os efeitos poderosos da compaixão e da misericórdia de Deus, agindo tanto em nós como através de nós. E assim, como diz a palavra, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pode levar tempo até que as feições de Cristo comecem a aparecer na vida de uma pessoa. E no processo de maturidade espiritual, o que deve ser levado em consideração é a paciência para quem se dispõe ao trabalho árduo e longo de discipular alguém. Escrevendo aos Gálatas, Paulo usou uma expressão que lembra esse processo de maturidade na vida do crente, quando ele diz para eles: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4, versículo 19. Aqui se apresenta uma situação ainda mais delicada para o pastor Paulo, porque não se trata de pessoas novas convertidas ao Evangelho através da sua pregação, com quem ele deveria ter paciência, né, a paciência necessária para que eles amadurecessem na fé, mas se trata de uma igreja que se deixou influenciar pelos conceitos religiosos dos judeus, deixando de viver a fé em Cristo, no mover do Espírito. E isso é terrível. Pessoas que têm uma experiência com Deus e depois se deixam levar pela religiosidade hipócrita que impregna a igreja, pessoas que perdem a noção da liberdade em Cristo, pensando que agradar a Deus é fazer as coisas para Ele. Paulo fala, por quem, de novo, como era no tempo de Paulo, é diferente no nosso tempo, pois quantas vezes nós temos que voltar atrás para buscar alguém que já deveria estar lá na frente, dando fruto através da maturidade espiritual, porque se alguém caiu em alguma cilada da carne, e o diabo aproveitou a ocasião, cegando o seu entendimento. Esses gálatas são os indivíduos que perderam de tal forma as suas características como cristãos, livres em Cristo, que Paulo diz ter de novo que sofrer por eles as dores de parto. A igreja da Galácia era uma igreja que precisava ser regenerada ou gerada novamente em Cristo, precisava sair da forma do legalismo e da religiosidade para ser novamente formada em Cristo. A situação da igreja da Galácia trouxe ao próprio Paulo admiração, como ele mesmo disse no versículo 1, no capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, ou na graça de Cristo, para outro evangelho. Enquanto Paulo pensava ter chegado o tempo de colher os frutos produzidos através do seu ministério junto aos Gálatas, ele acaba encontrando uma igreja voltando atrás de tudo aquilo que tinha aprendido com ele da parte de Deus. Sim, porque a expectativa que geramos depois do trabalho que temos quando acompanhamos alguém é vê-lo crescer na fé, é o desenvolvimento prático do que aprendeu conosco, mas sinceramente ter que fazer tudo de novo com quem já foi investido tanto, somente através da visão da graça, da misericórdia, da compaixão, lembrando as palavras ditas também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. A gente vai entender então que a graça, a misericórdia, a compaixão, tudo provém de Deus, Ele que nos reconciliou com Ele através de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, e
através de Cristo, por Cristo mesmo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós nada temos a oferecer, senão aquilo que Deus mesmo nos deu, aquilo que dele nós recebemos. Se fazemos alguma coisa boa para alguém, sabemos que não provém de nós, mas é uma reação refletida para com esse alguém daquilo que nós mesmos recebemos da parte de Deus. Mais uma vez, isso nos torna iguais aos outros e totalmente dependentes da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus que devemos compartilhar com todos. Dentre os ministérios excelentes que recebemos na igreja, o ministério da reconciliação aparece como aquele que exerce a sua importância para com quem está fora da igreja. E digo não somente em relação aos que não congregam conosco, mas também a respeito dos que estão fora da igreja, conforme disse Judas na sua carta, aqueles que estão se banqueteando conosco, e até tem os seus nomes escritos no livro de membro da igreja, e quem sabe exerça algum cargo de liderança, mas precisa se reconciliar com Cristo. Se crê no que a Bíblia afirma de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, então eu não me vejo no direito de dizer que Deus está revoltado com o mundo, porque, como também a própria palavra afirma, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então, com todo respeito, não posso receber palavras e profecias ditas como se fossem da parte de Deus, para tornar ainda mais dolorosa uma situação que está sujeitando tantas pessoas no mundo, pessoas essas com quem Deus, através de Jesus, já se reconciliou. O que elas precisam é tomar conhecimento disso. O problema não está em Deus, pois Ele já realizou a reconciliação com o mundo. Agora é uma questão do mundo receber e crer nessa verdade. E quem é que vai anunciar essa verdade? Nós que recebemos o ministério da reconciliação e creio na profecia que vem de Deus, que mesmo que o conteúdo da mensagem profética revele um cenário de calamidade, o tom como ela é apresentada às pessoas deve ser na perspectiva da salvação e não da perdição, como se Deus quisesse mais que todos fossem mesmo condenados à perdição por causa dos seus pecados. A igreja não é voz profética quando prega outro evangelho diferente do evangelho de Jesus, que fala do interesse de Deus na salvação do ser humano e não na perdição do ser humano. Mais uma vez, com todo respeito, precisamos ser cuidadosos em relação às mensagens de juízo que temos ouvido relacionadas à pandemia que estamos enfrentando, como se isso fosse a mão de Deus pesando sobre a terra. Eu prefiro crer que a palavra de Deus me dá certeza, prefiro falar daquilo que tenho certeza da parte da palavra, ou seja, de que o ministério de cada pessoa crente em Jesus é o ministério da reconciliação, não é o ministério da condenação. Nesse sentido, acredito sim que a situação de calamidade pela qual nós estamos passando, ela pode se tornar um meio de Deus fazer com que as pessoas reconheçam a sua necessidade de reconciliação com Deus, se arrependendo dos seus pecados, aceitando a nova vida que Deus tem para elas. Se isso é que eu posso falar com firmeza, né, de não estar errado, então é isso que eu vou falar. Eu prefiro não arriscar falando algo diferente e me assentando na cadeira de juiz, condenando à perdição muitos que Deus quer salvar. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós, aos homens, aos filhos dos homens. Eu sou alguém que não recebeu uma revelação de Deus acerca da situação tão difícil pela qual nós estamos passando, e por isso eu prefiro considerar como uma coisa encoberta o que tem sido alvo de tantas profecias de juízo que temos ouvido. Mas também espero que quem diz ter revelação da parte de Deus para responder a essa situação, que faça com base na palavra de Deus,
de fato como ela revela, ou seja, que fale com base no ministério da reconciliação, enfatizando que Deus é amor. E Jesus ainda está na condição de advogado para com todo aquele que se arrepende e deixa o pecado, seja pequeno, seja grande. Ele ainda não assentou-se no tribunal de juiz. Voltando à nossa reflexão sobre a realidade de Corinto, eu concluo que não seremos verdadeiros na proposta de nos solidarizarmos com as pessoas no mundo, se como crentes em Jesus não demonstrarmos nossa capacidade de suportarmos aqueles que, ainda que fracos aos nossos olhos, pelo menos estão na caminhada da fé. Como nós vamos pretender ganhar quem está lá fora, se quem está lá fora vir entre nós situações de demonstração de grupo? Imagine alguém chegando e perguntando de qual grupo que eu vou fazer parte aí, porque vejo que vocês estão divididos. Eu termino lendo com você o que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 14 a 21. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus falando ao Pai na oração sacerdotal, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles me santifico, e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 14 ao 21. Com a mesma palavra que nos libertou do mundo, Jesus ele nos envia para também libertarmos dos cativos do pecado, como nós estávamos antes. O que justifica a nossa permanência nesse mundo é a missão de salvarmos almas, mesmo contra as nossas expectativas naturais de que realmente podem ser regeneradas, resgatadas, transformadas por Jesus. Naturalmente nós pensamos muitas vezes a respeito de determinadas pessoas isso. Se Jesus mesmo pediu que o Pai livrar-se do mal aqueles que são dele, que mal poderá nos atingir? E finalmente encontramos a maravilhosa revelação. Jesus foi o primeiro a interceder pelos que já estão salvos e por todos os que ainda vão se converter, que tem diante do Pai um intercessor amoroso, que faz cumprir através de nós a poderosa missão do ministério de reconciliação. Na unidade da igreja, que não quer dizer uniformidade, porque nós não somos iguais, e apesar da sua diversidade, é que Jesus é crido pelo mundo como enviado de Deus. O mundo precisa ver em nós unidade, para que creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos como ressuscitados, como quem tem a sua expectativa nas coisas do alto. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, que você seja produtor de muito fruto que honra e que glorifica a Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, e que você receba o ministério da reconciliação que Deus, através de Jesus, lhe deu. Esse é o maravilhoso e excelente ministério que todos nós recebemos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque tu nos reconciliastes com o Pai. Jesus, tu nos reconciliastes com o Pai, e da mesma maneira como tu usaste de misericórdia para conosco, tu queres também que a nossa atitude seja igual, como
obras inacabadas que somos em tuas mãos, reconhecendo também aqueles que na mesma condição que nós estão experimentando essa transformação, essa mudança na sua vida. Nos ajude, Senhor, a caminharmos, a andarmos na tua presença, a ajudarmos uns aos outros, respeitando, Senhor, a caminhada de cada um, voltando atrás quando necessário para levarmos outros junto conosco, Senhor, na caminhada da fé. Em nome de Jesus, nos fortaleça na tua presença, que a tua palavra nos amadureça, que nós amemos a igreja, Senhor, apesar das suas imperfeições, e as suas imperfeições, elas são uma verdade, exatamente porque nós fazemos parte dela. Nós te agradecemos porque, ainda assim, a igreja é a tua noiva, a igreja é o teu corpo, a igreja tem a promessa de ser arrebatada, e nós queremos fazer parte desta igreja, da igreja que vai morar no céu. E a nossa vida no céu, ela começa a ser construída aqui neste mundo, numa relação de interdependência uns dos outros e de louvor e de glorificação a Deus. Muito obrigado, Senhor. Nesse tempo de pandemia, onde tantas palavras proféticas têm surgido, Deus apontando a realidade que as pessoas no mundo estão vivendo como resultado da mão pesada de Deus, nós queremos, Senhor Jesus, afirmar que a tua mão, ela está sim carregada de misericórdia, de graça, de reconciliação. Esse é o ministério que o Senhor nos confiou, e é dessa forma que nós queremos, Senhor, falar, abençoar, dizer do Evangelho de Jesus para as pessoas do mundo, porque o Senhor já reconciliou contigo mesmo o mundo, e o que nós precisamos fazer é anunciar isto através da tua palavra, de que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, na tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, meu irmão, minha irmã, essa palavra, abençoe vidas também, e obrigado pela sua presença aqui comigo. Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, uma semana de graça. Renove as suas forças, renove em você a alegria da salvação e confirme em você o ministério da reconciliação. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Receba o meu abraço.